Salve galera, eu sou o Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é a 8ª e última aula de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje, os pontos de destaque ficam por conta da República Puritana, comandada por Oliver Cromwell, da restauração dos Stuart e da Revolução Gloriosa de 1688. Se você estiver gostando de nosso curso sobre a Revolução Inglesa, então faz um pequeno favor. Inscreva-se, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Muito obrigado pelo seu apoio. Nós vamos começar falando sobre a República Puritana, período da história da Inglaterra ocorrido entre 1649 e 1658. República Puritana foi o nome como ficou conhecido o governo que se seguiu após a vitória do parlamento sobre o exército de Carlos I. O principal líder do parlamento era Oliver Cromwell, que, inclusive, foi escolhido Lorde Protetor da República. Ao bem da verdade, Cromwell estabeleceu um governo ditatorial com uma série de poderes concentrados em suas mãos, pouco se diferenciando dos reis absolutistas da dinastia Stuart. Embora durante a Guerra Civil ele tivesse contado com o apoio dos camponeses, o seu governo foi caracterizado por um conjunto de leis e medidas que tinham como objetivo o fortalecimento e desenvolvimento das atividades comerciais, o que acabou beneficiando a burguesia e a gentry. Uma das mais importantes medidas tomadas durante a República Puritana foi a decretação dos Atos de Navegação de 1651. Essa parte aqui é muito importante, preste muita atenção. Essas leis, os atos de navegação, decretaram a eliminação dos intermediários do comércio estabelecido entre a Inglaterra e suas colônias e entre a Inglaterra e os demais países europeus. A partir de então, somente embarcações inglesas poderiam exercer essa atividade, ou então navios pertencentes aos países de origem dos respectivos produtos. A eliminação dos intermediários entre a Inglaterra e suas colônias fez com que a maior parte dos lucros ficassem com a própria Inglaterra, enriquecendo o país e também fortalecendo a sua competência naval. As novas leis protegiam os mercadores ingleses e priorizavam o desenvolvimento naval, fazendo da Inglaterra uma potência comercial e marítima nos séculos seguintes. Vamos fazer a partir de agora uma análise crítica sobre a República, entre aspas, Puritana, comandada por Oliver Cromwell. A origem etimológica da palavra república encontra-se na Roma antiga. Res publica significa coisa pública. Um governo republicano, portanto, tem duas fundamentações básicas: o consenso legal e a prioridade do interesse comum, a prioridade do interesse coletivo. Há uma crucial ênfase no bem público e a importância fundamental assumida pelas leis na prevenção de violências e arbitrariedades. Mas, na prática, o governo de Cromwell assumiu características distantes das definições republicanas e tornou-se um violento e autoritário governo absolutista quase idêntico à dinastia Stuart. Pelo fato de não atender aos interesses dos setores sociais ligados ao meio rural, Cromwell enfrentou uma forte oposição dentro do parlamento, principalmente dos dois grupos mais radicais, os escavadores, diggers, e os niveladores, os levelers. Os escavadores reivindicavam, entre outras coisas, o acesso à terra por parte dos camponeses. Os niveladores exigiam direitos iguais na sociedade inglesa, independente da condição social ou de nascimento do indivíduo. Entretanto, esses opositores foram perseguidos e eliminados do parlamento por ordens de Cromwell, pois suas propostas entravam diretamente em choque com os propósitos da elite inglesa, uma vez que havia um interesse crescente no uso comercial da terra e na preservação da propriedade privada. Em resumo, Oliver Cromwell governou a Inglaterra com todos os poderes concentrados em suas mãos. Assim como os reis absolutistas da dinastia Stuart, ele também dissolveu o parlamento
ignorando e reprimindo todos que fizessem críticas ao seu governo. Durante o seu governo, a Inglaterra atacou e conquistou territórios na América que antes pertenciam à Espanha. Também, sob a liderança de Cromwell, a Inglaterra venceu uma guerra contra a Holanda entre os anos de 1652 e 1654, tornando-se a maior potência marítima do planeta Terra. Cromwell morreu em 1658. Dessa forma, o seu filho, Richard, herdou a condição de Lorde Protetor da República e rapidamente renunciou em 1659, por não conseguir manter o equilíbrio nas relações de poder. O parlamento, que havia sido dissolvido por Cromwell, foi restaurado juntamente com a monarquia. O novo rei era Carlos II, filho de Carlos I. A partir de agora, vamos falar sobre a restauração da monarquia Stuart e também sobre a Revolução Gloriosa. Carlos II, ao contrário de seu pai, governou em conjunto com o parlamento e não se envolveu em conflitos que ameaçassem a governabilidade do país. A única exceção ficou por conta das questões religiosas, uma vez que este rei procurou restringir o culto puritano e deu várias mostras públicas de seu apoio ao catolicismo. Carlos II morreu sem deixar herdeiros e foi sucedido por seu irmão em 1685. Quem assumiu o governo a partir desse momento foi Jaime II, responsável por reforçar ainda mais a política favorável ao catolicismo iniciado pelo seu irmão. Teve início um novo conflito entre o rei católico e o parlamento protestante da Inglaterra. Para o parlamento, a possibilidade de ter um herdeiro católico assumindo o governo da Inglaterra era inadmissível. Diante disso, em 1688, os líderes do parlamento alinharam-se contra Jaime II, oferecendo o trono a Guilherme de Orange, que por sua vez era protestante, genro de Jaime II e chefe de Estado da Holanda. O exército comandado por Guilherme de Orange desembarcou na Inglaterra e não enfrentou resistência. Jaime II foi deposto sem que houvesse confrontos armados e por isso essa passagem de governo foi chamada de Revolução Gloriosa, pois não houve o derramamento de sangue. Antes de assumir o trono inglês, Guilherme de Orange foi obrigado a jurar e assinar a Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, documento no qual reconhecia a transferência do poder do rei para o parlamento. Ou seja, em outras palavras, dito de outra forma, o rei teve seus poderes limitados e a autoridade de governar foi assumida pelo parlamento da Inglaterra. A Declaração dos Direitos, Bill of Rights, é um documento importantíssimo não somente para a Inglaterra, mas para todos os governos democráticos que existem na atualidade ao redor do mundo. A Declaração dos Direitos foi um texto legislativo que estabeleceu a limitação dos poderes do rei na Inglaterra em 1688. O parlamento assumiu a função de chefe de governo, devendo o rei, na condição de chefe de Estado, respeito e obediência às decisões tomadas pelos representantes do povo. Em outras palavras, o parlamento passou a governar a Inglaterra na condição de representante direto da vontade do povo. Ao rei, na condição de chefe de Estado, ficou restrito uma função simbólica, devendo representar a Inglaterra em missões diplomáticas e respeitar e obedecer todas as decisões tomadas pelo parlamento. Era o fim dos governos absolutistas e o início do predomínio de governos liberais e democráticos. Poucos séculos depois, esse modelo político criado pela Inglaterra iria se espalhar pela Europa e principalmente pela América durante o século XIX, momento em que inúmeras colônias conquistaram a sua independência. Nós encerramos o nosso curso básico sobre a Revolução Inglesa por aqui. Assim que for possível, eu começo a postar as aulas de aprofundamento, beleza? Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo curso aqui no canal História São Humanas.